Muito bem, segundo ano. Agora chegou um momento importante. Nós vamos responder a nossa avaliação de matemática. Então, pegue aqui sua provinha e nós vamos responder, certo? Então, a atividade avaliativa final de matemática, segunda unidade, ela tem o valor de 5 pontos. Nós vamos marcar um X aqui, de acordo com a ideia que nós estamos tendo aqui nas nossas adições. Se é a ideia de juntar ou de acrescentar, certo? Em uma classe, há 5 meninas e 3 meninos. Quantas crianças há nessa classe? A ideia desse probleminha é de juntar ou de acrescentar. Rodrigo tinha 4 figurinhas. Ele ganhou 5 figurinhas em um jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? A ideia desse probleminha é de juntar ou de acrescentar. Paulinho ganhou 2 figurinhas de carro e 6 de caminhão em um jogo. Quantas figurinhas ele ganhou? A ideia aqui é de juntar ou de acrescentar. Lucas tinha 7 lápis e ganhou mais 2 de seu avô. Com quantos lápis Lucas ficou? A ideia do probleminha é de juntar ou de acrescentar. Aí você vai marcar um X, tá bom? Para cada uma das letras. Segunda questão, você vai resolver mentalmente. Você pode usar os dedinhos se for necessário, mas é para você responder aqui de acordo com a adição ou a subtração que tiver aparecendo. Então, na letra A, você vai fazer 4 mais 5, vai colocar a resposta. Na letra B, 2 mais 12. C, 7 mais 5. D, 5 mais 5. E, 10 mais 9. Na letra F, 5 menos 4. 7 menos 2. 23 menos 5. 11 menos 7. 14 menos 7. Lá na outra coluna, 12 menos 3, 9 mais 4, 7 menos 5, 24 menos 12 e 11 mais 14. Então, você pode responder aqui esses cálculos mentalmente, você vai conseguir fazer sem precisar necessariamente fazer uma conta, mas se você sentiu a necessidade, então você pode fazer numa folhinha e colocar aqui a sua resposta, tá bom? Se você está fazendo comigo, acompanhando, você pode dar pausa no final de cada explicação, para você conseguir fazer junto comigo. Terceira questão, arme e efetue os probleminhas. Então, aqui você tem um espaço para sentença, onde você vai organizar, colocando o número, o sinal que você está utilizando, se é um probleminha de subtração ou de adição, e depois você vai voltar e colocar o resultado final aqui na sua sentença. É necessário realizar o cálculo e colocar a resposta da pergunta do problema. Então, vamos lá? Papai me deu 15 figurinhas, mamãe me deu mais 13. Com quantas figurinhas fiquei? Aí você vai fazer a sentença, o cálculo e a resposta. Lá na outra folha, Rafael tem 18 bolinhas de gude. Eu tenho 20 bolinhas. Quantas bolinhas temos juntos? Aí você vai colocar a sentença, o cálculo e a sua resposta do probleminha. Aí que é essa pergunta, ó. Quantas bolinhas temos juntos? Está escrito 2 vezes, não é? Temos juntos. Aí você vai calcular. Aqui, na quarta e na quinta questão, você vai responder continhas de adição e de subtração, da mesma forma que nós estávamos fazendo nas nossas atividades no caderno e em folha, certo? Na sexta questão, você vai escrever os números por extenso. Eu já deixei aqui um exemplo para você seguir fazendo. Então, quando nós temos o número com esse símbolo, não é mais 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai utilizar aqui
o primeiro, segundo, terceiro. É assim que você vai escrever, tá bom? Sétima questão, complete o quadro colocando a quantidade de dezenas e unidades referentes aos termos. Eu já deixei aqui, ó, meia dúzia. A tia já deixou a resposta. Meia dúzia possui 6 unidades. Aqui no local eu vou colocar um zero para não deixar em branco, tá? Então, vou colocar um zero. Então, meia dúzia tem 6 unidades. Uma dúzia tem quanto? Aí você vai colocar aqui, separando em dezena e unidade, tá bom? Uma dúzia e meia. Quanto que é uma dúzia e meia? Você vai colocar aqui. 3 dúzias. Quanto que é 3 dúzias? 2 dúzias e meia. Qual é o número que corresponde a 2 dúzias e meia? Você vai colocar aqui, bem direitinho, tá? Passando a sua folha, nós vamos agora observar esse gráfico. O gráfico abaixo apresenta o resultado de uma eleição para representante da turma. Então, o aluno A, ele teve 46 votos. O aluno B teve 35 votos. O aluno C, 29 votos. E o aluno D, 17. E o aluno E teve 7 votos. Agora que a gente já analisou, nós vamos responder a questão A e a questão B. Utilizando os dados do gráfico, registre as operações e calcule. Eu já deixei aqui o quadro de valores para você poder responder dentro dele, tá? O total de pontos obtidos pelos candidatos A e B. Se você pegar o valor do candidato A e somar com o candidato B, qual vai ser esse valor? Você vai responder aqui dentro do quadro de valores. O total de pontos obtido pelo candidato C e D. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui do lado, certo? Muito bem. Então, nona questão. Leia as pistas e descubra de quem estamos falando. Então, aqui nós temos uma porta e todos os meninos estão numa fila para poder entrar dentro da sala. Então, agora você vai seguir essas instruções aqui para você poder responder corretamente. Não pode pintar todo mundo, tá, gente? Não é para pintar, é para seguir as instruções. É isso que você tem que fazer. Vamos descobrir quem são essas pessoas que estão aqui. Estou entre o 3 e 5. Estou entre a terceira e a quinta pessoa. Circule-me. Então, você vai circular a pessoa que está entre a terceira e a quinta colocada na fila. Aí, você vai circular aqui. Lembrando que esse aqui começa a fila aqui, termina a fila na menina, tá? Sou o primeiro da fila, pinte-me. Aí, você vai pintar quem é o primeiro da fila. A fila começa aqui. Estou em oitavo da fila. Você vai contar até chegar em oitavo. Risque-me. Você vai fazer um risco em quem é o oitavo da fila. Estou entre o 7 e o quinto lugar. Marque um X. Você vai marcar um X. Quem é a pessoa que está entre o 7º e o quinto lugar? Não pode pintar todas as crianças. Você viu que tem uma criança que é para pintar, você viu que tem uma criança que é para circular e tem uma outra criança que é para fazer um X e a outra para riscar. Então, você não pode pintar todo mundo, tá? Siga as instruções para que a sua correção saia correta. E a última questão, analise os números abaixo e classifique em par ou ímpar. Vamos lá, vamos responder? A tia não pode dar dica, você já sabe como é, par ou ímpar, é bem simples. Então, meus amores, nós terminamos aqui a nossa avaliação de matemática. Eu espero que você esteja com o conteúdo em dia e que você tenha conseguido responder direitinho. Cuide da sua atividade para que ela não fique suja nem amassada, porque é uma avaliação, não é? É um documento importante. Então, não podemos deixar sujar ou amassar. Então,
Fiquem com Deus, bom descanso e até a nossa próxima aula. Tchau!